Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou o Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e o nosso tema hoje é qual a influência do organismo nas faculdades de uma pessoa, nas faculdades mentais, intelectuais, morais de uma pessoa. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série de estudos, já deixa seu like, compartilhe com os amigos, com os familiares, para também ter acesso a esse conhecimento. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá então. O Kardec faz essa pergunta, então, no Livro dos Espíritos, se o organismo influencia, né, nas capacidades intelectuais e morais de um homem encarnado. O quanto que o organismo influencia. E a resposta dos espíritos é que influencia sim, mas não pode influenciar a ponto de que aquele homem seja mais inteligente do que seu próprio espírito. O que significa isso? Que o organismo ele pode, de uma certa forma, restringir ou limitar a manifestação de determinadas faculdades. Mas ele nunca vai dar faculdades para um espírito encarnado que ele já não as tenha. Então, se esse espírito já desenvolveu a inteligência, já desenvolveu a moral em vidas anteriores, em passagens anteriores pela Terra, ele vai poder manifestar isso quando estiver encarnado. Mas se ele não desenvolveu, por mais que o organismo, que o corpo em que ele se encarne, seja um corpo perfeito, que possa lhe dar grandes capacidades intelectuais, mas se ele não desenvolver essas capacidades, ele não vai manifestar isso, ele não vai ter essa inteligência quando for encarnado ou esse desenvolvimento moral, porque isso é uma aquisição que o espírito faz, então isso depende do espírito. O organismo pode permitir mais ou menos que esse espírito manifeste essas capacidades. Então, se um homem vem com um cérebro, por exemplo, que tem ali alguma limitação, pode ser que aquela inteligência que aquele espírito tenha fique limitado, ele fique menos inteligente quando estiver encarnado. Isso pode acontecer por alguma questão de planejamento reencarnatório, alguma necessidade de aprendizado daquele espírito passar por essa experiência, né, de limitar o seu intelecto. Já no que se refere às questões morais, o impacto é praticamente nenhum, né? Porque o cérebro não pode mudar as questões morais de um espírito. Se o espírito já adquiriu moral, já aprendeu em vidas anteriores o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, isso vai estar ali no interior dele, no inconsciente dele, e sempre que ele se manifestar, isso vai estar se manifestando em suas ações, né? Então, nesse sentido, o organismo não vai poder limitar esse espírito. Então, a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com um computador, né? Vamos imaginar um computador que seja o computador mais moderno que existe. E esse computador vai rodar um software, vai rodar um programa, vai rodar uma aplicação, um jogo, por exemplo, né? Se esse jogo for bem feito, esse computador vai rodar muito bem, né? Se esse jogo não for bem feito, não for bem projetado, esse software, pode ser que fique travando, apesar do computador ser o melhor computador, né? E o contrário também, vamos imaginar um programa muito bem feito, muito sofisticado, né? Um software muito sofisticado, um jogo muito sofisticado, num computador antigo, que já está ultrapassado. Esse software não vai conseguir rodar naquele computador, vai ter dificuldade, vai rodar, vai travar, não vai conseguir demonstrar toda a sua potencialidade. Então, se a gente for pensar no homem encarnado, o espírito equivale ao software e o computador equivale ao corpo do homem, ao organismo do homem. Quanto melhor o computador, o organismo do homem, mais fácil vai ser aquele espírito se manifestar, as suas características, as suas faculdades. Então, quanto melhor o computador, melhor vai rodar aquele jogo, né? Mas se o jogo não for bem projetado, for um jogo também antigo, um software ultrapassado, não adianta ter um bom computador, ou seja, não adianta ter um bom organismo, um bom corpo, se aquele espírito ainda for um espírito que não adquiriu essas capacidades intelectuais, ainda não tem grande inteligência, ainda não se desenvolveu tão bem, não adianta vir num corpo perfeito que ele vai ter dificuldade para manifestar o que ele não tem, que na verdade são essas capacidades que ele ainda não adquiriu nas vidas anteriores. Então isso é muito lógico, né? Então o corpo tem a capacidade de limitar alguma manifestação do espírito, e não o contrário. Ele não vai dar capacidades para o espírito
que o espírito ainda não desenvolveu, né? Então, o que a gente pode pensar, e o Kardec faz um ensaio no final desse tema, falando sobre isso. Se a gente imaginar, por exemplo, os grandes pensadores da humanidade, né, os pensadores da Grécia Antiga, os filósofos, ou os físicos mais modernos, cientistas como o Newton, o Einstein, que mérito eles teriam se toda a inteligência deles proviesse apenas do cérebro, do organismo, do seu corpo físico, né? Então seria uma coisa aleatória ali, um jogo de acaso, um jogo de sorte, de um homem nascer com as características específicas para que tenha essa inteligência e para poder fazer grandes feitos. Isso seria ilógico, né? Do ponto de vista da justiça divina, do ponto de vista mais amplo. Então, a lógica é que esses grandes homens que fizeram grandes contribuições para a Terra tenham adquirido essas capacidades anteriormente, em vidas anteriores, e que o organismo deles apenas permitiu que eles manifestassem essas capacidades. E aí eles conseguiram dar grandes contribuições para a humanidade. Então essa é a lógica, né? Porque senão, do contrário, não haveria mérito e qualquer pessoa poderia fazer isso. Então a gente poderia pensar que no futuro, com a questão do desenvolvimento de melhoria genética, de reprogramação genética, edição genética, né, que são tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje, um homem poderia nascer com um cérebro extremamente capacitado e que ia dar uma inteligência para esse homem maior do que qualquer outro homem que já existiu na Terra, né? E, na realidade, o que vai acontecer quando essas questões de técnicas genéticas e edição genética se desenvolverem, é que vai se entender que existe uma limitação para essa inteligência. E essa limitação não é dada pelo cérebro, ela é dada pelo espírito que vai estar habitando aquele cérebro. Ou seja, voltando lá na analogia do computador, ela é dada pelo software que vai rodar naquele computador e não pelo computador em si. Não adianta ter um computador de última geração se é um software antigo, que ainda não foi melhorado, que não foi desenvolvido. Então aquele computador não vai exercer todas as suas potencialidades, né? Então não adianta ter um grande cérebro com super eficiente se não tiver um espírito ali que possa desenvolver essas faculdades, não tenha essas capacidades. Então é como uma pessoa que tem uma ferramenta, né, uma furadeira, por exemplo, para furar a parede, mas nunca mexeu numa furadeira, não sabe nem como que liga a furadeira. Não vai conseguir usar aquela furadeira, né? Então ela não desenvolveu essas capacidades. Então a furadeira não vai servir de nada. Dessa forma, então, que o Kardec explica a questão da influência do organismo, né? Os espíritos explicam para o Kardec, na realidade, da influência do organismo na vida de uma pessoa, né? Ela influencia no sentido de limitar, até certo ponto, a expressão daquele espírito. Mas o que determina como aquele espírito vai se expressar e as potencialidades é o que o espírito já adquiriu em vidas anteriores. Por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com os amigos, com os familiares, para também terem acesso a esse conhecimento, e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.